noite a você ligado no site SB 24 Horas, TV 24 Horas, terça-feira, dia 17 de fevereiro. E aí, pulou muito carnaval? Está cansado? Amanhã é quarta-feira de cinzas, tudo volta ao normal e se Deus quiser o Brasil começa a andar, né, Léo? Pois é, Tiane, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Eu não sei se tem isso, mas enfim, um feliz carnaval a todos. Espero que todos tenham curtido da melhor maneira possível. Aqui a gente não para não, como diz o Muricy, aqui é trabalho, né? Então estamos aqui mais uma vez trazendo o melhor do esporte. E que alegria, dessa vez a gente não vai falar de futebol, claro que tem aqueles pitaquinhos e tal, mas hoje o nosso tema principal é o vôlei, e o vôlei de praia, minha cara Tiane. Hoje estamos recebendo duas pessoas que quem está nos assistindo já deve ter ouvido falar, ou vai ouvir falar muito ainda daqui pra frente, até por Santa Bárbara também ser sede dos Jogos Regionais. E eu vou dar essa honra pra você, Tiane. Você apresenta os nossos convidados que hoje temos a honra de receber. Hoje o Bola na Web é uma bola de vôlei, né? Verdade. E primeiramente nós iríamos fazer esse programa direto do Parque dos Ipês. Isso é bom que se esclareça. Mas infelizmente não foi possível. O nosso pedido junto à Secretaria de Meio Ambiente foi indeferido. Indeferido, isso, essa é a palavra. E a gente lamenta, porque nós temos um bom relacionamento com a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara. Faltou como que chama? Protocolar o documento. Então também serve de lição para a próxima vez nos atentarmos a esse pequeno detalhe. Mas é assim mesmo, a vida segue. Infelizmente não podemos fazer lá no Parque dos Ipês, mas estamos aqui no nosso estúdio recebendo os nossos convidados. Ao meu lado, o treinador. Vou começar pela atleta, né? É melhor, é. A nossa atleta é a Arielle Melo, que é jogadora de vôlei de praia. E ao meu lado, o seu técnico, o Kleber Alves. Boa noite, Arielle. Boa noite, Kleber. Obrigada por atender o nosso convite e por vir, ter disponibilidade de vir até o nosso estúdio nessa terça-feira de carnaval. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é bom falar, né, de vôlei, sempre é bom falar de vôlei, divulgar o nosso trabalho. Boa noite, Tiane, boa noite, Léo, boa noite, Ari, novamente. Primeiramente, obrigado pelo espaço, né, independente, aí acabou o carnaval, mas é como vocês mesmos comentaram, né, é trabalho, aqui é trabalho, Léo, né, analisando aniversário, final do mês tem curso, então é estudando para continuar esse trabalho aí por Santa Bárbara do Oeste, pra gente honrar da melhor maneira possível o esporte em geral, não só o vôlei de praia, mas eu acho que o nome da cidade. Exatamente. Arielle, queria que você contasse por que a sua escolha do vôlei de praia e quando você começou a sua carreira. Você era uma criança, você sempre teve aptidão a esporte, sempre se deu bem nessa área? Eu comecei no atletismo, escola, sabe? Jogos escolares, corria bastante, né? E depois eu joguei 1 ano basquete. Aí não gostei. Não é que eu não gostei. Eu não me adaptei ao esporte porque eu era muito baixinha pro basquete. Já na época, já era baixo. E depois, aí em 2002... Não, minto, perdão. Em 2000, eu comecei no vôlei. Aí vôlei de quadra. Daí fiquei até 2009, 2010... foi até 2010 no vôlei de quadra. Aí eu ingressei no vôlei de praia e não parei mais, até hoje. É minha paixão agora. Não penso em voltar pro vôlei de quadra. E desde que você acompanhava, enfim, você falou que você começou no atletismo. Sua paixão inicial, então, lá quando você era pequena, que você olhava os esportes em geral, era correr. Era essa a sua paixão? Não, eu não tinha paixão por nada. Ah, você queria praticar esporte? Eu não queria fazer nada, tá. Na verdade. Mas minha mãe sempre incentivou muito. Eu e minha irmã, eu e meus irmãos a fazer alguma coisa, né? Não ficar o tempo inteiro na rua, ela nunca gostou disso. E aí fui no atletismo, não deu certo, fui no basquete também, não gostei. Daí o vôlei foi o que me deu mais ânimo, daí eu continuei. Minha irmã também foi comigo, mas depois parou. Você citou a questão da altura, né? Que você não era tão alta. E assim, você é alta, mas nada também muito gigante, né? A gente acompanha os jogos de vôlei de quadra e vôlei de praia. A gente faz essa comparação, pelo menos eu faço. E a gente percebe realmente que no vôlei de praia, claro que a altura conta, mas não é o necessário. A pessoa não precisa ser
grande, muito grande, para se destacar no vôlei de praia, né, Arielle? Acho que é mais ou menos isso. Exatamente. No vôlei de quadra, eu sou totalmente baixa para os padrões do vôlei de quadra. As meninas de hoje em dia, os times de alto nível, eles procuram sempre atletas altas, porque eles conseguem fazer ela jogar. Uma atleta baixa que joga bem, eles não conseguem fazer ela crescer. Então, eles procuram sempre a altura. Já no vôlei de praia, é mais habilidade, não é tanta altura que conta. Mas, para os padrões de bloqueadoras de vôlei de praia, eu sou extremamente baixa também. É que a minha impulsão ajuda muito. Eu salto bem, eu saio bastante do chão. Então, isso ajuda bastante. Mas a minha altura é de defensora no vôlei de praia, mas o meu forte mesmo é bloquear. Kleber, alguma menina que estiver assistindo o nosso programa, quais são os quesitos para quem gosta, além de gostar de ver, né, nas Olimpíadas, às vezes acompanha nos canais de TV paga, né, que acompanham o vôlei de praia. Quais são os requisitos básicos para se praticar o esporte, você como treinador? Inicialmente, eu acho que nós trabalhamos muito com a questão de disciplina, né? O esporte, nós trabalhamos independente se é um atleta de alto nível, se será ou se não será, mas é a questão de valores. Então, ter disciplina, a questão de escola. Então, nós acompanhamos muito, no caso, a Arielle já é adulta, né? É diferenciada, assim, com essa relação. Mas as meninas que vão iniciar têm que ir bem na escola, nós cobramos nota, ela tem a questão de altura, nós não podemos determinar. É gostar. Primeiramente, eu acredito que é tirar esse tempo ósseo da criança, ela praticar um esporte e, através do esporte, se for o caso necessário para pensar, tem uma boa altura ou tem uma boa impulsão, é uma boa defensora, aí nós pensamos, aí vamos fazer um trabalho diferenciado. Caso contrário, é o esporte não de rendimento, né, mas um esporte para questão de valores, para ela continuar dentro do esporte, para ela ajudar na casa dela, para ela ter uma visão diferenciada do mundo, ser um ser humano crítico que vai ajudar a sociedade aí daqui a alguns anos. Que foi o caso da Arielle, né? Ela disse que a mãe dela não queria que ela e os irmãos dela ficassem ociosos, né? Então teve o apoio. O apoio da família é importante também? Com certeza, agradeço, tá? A mãe dela deve estar acompanhando agora, obrigado, né? Se ela está aqui, nós podemos fazer essa parceria, devo muito à senhora. Né? Então, assim, a família é importantíssimo. Hoje, em um mundo onde se tratam as crianças como mini adultos, já dão vários compromissos de uma criança que você nem sabe se vai chegar numa fase adulta para cumprir tais missões. Então, eu creio assim que o esporte é uma das ferramentas, também não é o esporte por si só. Tem várias vertentes que tem que ser analisado. Mas, através do esporte, o apoio da família, a mudança da criança com a família, a questão do respeito, a questão dos valores que o esporte pode trabalhar, a família estando junto, apoiando, eu creio que essa criança vai ser diferenciada com certeza. Kleber, eu gostaria que você explicasse pra gente, porque quem está nos acompanhando e não conhece nem você nem a Arielle, pode estar pensando que você é treinador exclusivo da Arielle. E até pela pergunta da Tiane, me veio essa questão. Você é técnico da Secretaria Municipal de Esportes, é isso? Isso, eu sou técnico desportivo, né, concursado pela Secretaria de Santa Bárbara do Oeste, atualmente trabalho com a Arielle, né, e com a modalidade do biribol também, mas eu sou à disposição da Secretaria, tanto que em eventos, em várias coisas para a questão de serviço para a comunidade, nós participamos também, aonde é escalado, estamos trabalhando. Falou que é para o Santa Bárbara, acho que é minha função, né, então nós estamos trabalhando. Se você agradeceu a mãe da Arielle aqui agora há pouco, é porque você tem seus motivos. Eu queria que você falasse qual é o diferencial da Arielle. E aí é sempre puxar o saco só porque ela está aqui do seu lado, só porque você é o treinador dela. Mas enfim, por que você acredita que ela pode ir longe no vôlei de praia? O que ela tem de diferente que te agrada? Eu acredito assim, em um primeiro momento, ela é uma pessoa que eu, desde o vôlei de quadra, acompanhei ela, trabalhei em outros lugares, mas jogava contra, né? Então assim, a evolução que ela teve como pessoa mesmo, independente de atleta. Eu acho que a pessoa que ela era um pouco explosiva, né, dentro de quadra, certas coisas. Uma coisa que hoje em dia no mundo falta, que é a sinceridade. As pessoas querem tratar os outros na frente, trata de um jeito, por trás trata de outro. Ela não, ela é autêntica. Isso eu sempre gosto. Falei, o que tiver para falar nós vamos conversar frente a frente. Vai ser falado, vai ser tudo colocado às claras, né? Então isso eu creio que assim, para um atleta, para uma pessoa de valor, para uma pessoa de caráter, é o essencial. E em relação ao jogo, né, a jogabilidade em si,
a evolução que ela teve. Para o vôlei de praia não sou só eu, tem várias pessoas que nos acompanham, que atletas de alto nível que já jogaram torneios internacionais, que também participam do mesmo pensamento, falam que ela tem o potencial e ela quer, ela acredita. Então acho que isso é fundamental. Quando uma pessoa quer, que ela tem força de vontade, ela quer atingir os objetivos dela, eu sou coadjuvante, eu estou aqui só para tentar ajudá-la a alcançar esse patamar acima. Arielle, você tem algum jogador, alguma jogadora que é a sua dentro do esporte? Que eu lembro muito da Larissa e eu esqueci o nome da dupla dela. Na época, Larissa e a dupla Juliana. que mais me encantou foi Larissa e Larissa e Juliana. Juliana. Aí nós temos também o pessoal... Agora ela tá com a Thalita, a Larissa. É isso, a Larissa e a Thalita. Tem o pessoal também do vôlei de quadra, né? Ana Moser, a... Fernanda Venturini. Isso, a Virna, né? Depois também tem do masculino, os meninos, o Giovanni, o Tandy, depois Ricardo Emanuel. Ricardo Emanuel. Quem que te inspira, que faz, você pega de referência e fala, esse eu gosto da técnica, esse eu gosto como saca, não sei, porque eu não entendo muito, sou meio leiga no assunto, eu nunca me dei bem com esportes. Olha, do vôlei de quadra eu já tive muitos quando eu era mais nova e me inspirava e me espelhava. Só que agora, assim, que eu busco, assim, que eu assisto bastante vídeo, que eu vejo bastante mesmo, é Larissa, que é, pra mim, a melhor jogadora do mundo de vôlei de praia, é ela. Tá entre ela e a Walsh, eu acho. A Walsh, que é A Walsh americana, é né? Walsh e May, Verdade. a dupla. É a Walsh e May, exatamente. Ela é muito boa. E a Thalita, que é a bloqueadora, que executa a mesma função que eu e que eu acho ela ótima também. E ela é dupla da Larissa, então a hora que as duas juntou de dupla, eu amei. Que aí apaixonei mais ainda, né? Já chegou a conhecer alguma delas, A pessoalmente? Thalita, eu fui assistir a Copa do Mundo em Campinas, aí eu vi a Thalita e a Maria Elisa. Assim, porque nem o Cleber falou, eu sou muito sincera, né? Não é tão simpática, mais ou menos. Mas ela foi legal. Foi legal conhecer ela, mas não é tão simpática. As americanas, a Kézia Ross e as alemãs foram uns amores. A gente não entendia nada que elas falavam, mas elas Foram estavam os amores. Às vezes tava xingando, mas ela tá legal, né? Elas estavam xingando com classe, eu acho, porque elas estavam com um sorriso na cara. Então isso cativou muito a torcida. Isso é um balde de água fria, né? Você tem um ídolo, conhece, totalmente. é uma mala sem alça. É verdade. Por isso que você... Não que ela seja uma mala sem alça, eu não falei isso. Mas É que ela não foi tão simpática quanto as outras. E tem que ser Os outros trabalhado isso também, como a parte do treinador. Tem que ser um pouco psicólogo também das Sim, atletas. e vale ressaltar, né? Eu trabalho com mulheres desde 2007 na quadra, depois com vôlei de praia. Mas, enfim, talvez tenha sido um dia atípico dela, porque TPM. pode ser, influencia vocês mais do que nós, né, Léo? Sabe? Sem dúvida, não sei o que é isso, não. Então eu creio que também pode ter acontecido isso. Fora que é um outro nível de jogo, a pressão de torcida, a pressão do país, a pressão de patrocinador. Então acho que tudo isso acaba interferindo também em um certo momento, não pegou num momento bom dela, né? Eu acho que isso acontece até com você, assim, né, Arielle? Por exemplo, você tá num campeonato muito importante e o resultado que você desejava não vem. Eu acho que até com você é natural, uma pessoa que vem te dar um apoio, você sem querer acaba até sendo um pouco mais grossa, mas não porque você queira, nem porque é seu isso, mas acho que é algo emocional às depois de um vezes, no jogo, né? momento, Isso. É o calor da emoção, né? talvez tenha sido isso, então. E Pode ser. A gente tá tentando tá ajudar vendo? a Thalita lá. Thalita. Tamo junto, Thalita. Arielle, e assim, nós falamos de dupla, né? O vôlei de praia é jogado em dupla. Você tem uma dupla fixa? Como que é esse trabalho? Então, eu tinha uma dupla, eu fiquei com ela 5 anos, a Denise Margato. E o marido dela, ele é técnico de futebol. Aí ele recebeu uma proposta do Grêmio, sub-17, e foi para Porto Alegre morar lá. Ela enrolou uns meses, ele ficou enrolando, para jogar comigo uns meses. Aí em julho do ano passado não teve jeito, ele não conseguia mais, eles não conseguiam ficar separados. Aí ela foi para lá, daí eu fiquei sem dupla. E aí eu fiquei pensando, e nosso primeiro semestre foi muito bom. A gente disputou 6 torneios, e torneios todos de alto nível, e subimos no pódio 5 vezes, dos 6 torneios. E sempre oscilando, primeiro e segundo, primeiro e segundo. E nos Jogos Regionais, que foi a última competição nossa, a gente foi campeã. Ó, que legal, né? Foi a única modalidade de Santa Bárbara que foi campeã. Sim. Dos Jogos Sim. Regionais do ano passado. E aí eu fiquei pensando, eu queria terminar o segundo semestre tão bem quanto eu comecei o primeiro. Só que eu não tinha dupla, E ocorreu que aí eu joguei com mais uma pessoa do Guarujá, uma
Sorocaba, Miriam é o nome dela. Ela é muito experiente mesmo. Jogou anos fora do país, sempre jogou alto nível do voleibol. Ela me perguntou se eu queria jogar com ela uma etapa, porque a dupla dela joga os Jogos Nacionais do SESI e não ia estar aqui no estado, ela ia estar em Belém do Pará. E perguntou se eu queria jogar com ela. Aí eu falei que tudo bem, que eu estava sem dupla, né? Então eu aceitava. E a dupla dela chamou eu para jogar um outro torneio, que foi em Pitangueiras. Nossa. Olha para você ver. Porque a Miriam não ia poder jogar. Então a Débora, eu joguei com a Débora em Pitangueiras, a gente foi campeã. Na outra semana eu joguei com a Miriam em Guaíra, que foi a primeira etapa do Paulista, e a gente foi campeã também, 2 finais de semana seguidos. E aí eu e a Miriam, a gente casou tanto, sabe, dupla, que a gente combinou de fechar o Paulista. Todas as etapas do Paulista a gente ia jogar junto. Aí a gente conversou com a Débora, tudo, acertamos tudo. E aí a Débora queria jogar comigo também. Pena que não dá pra montar um trio, né? Pois é. Porque as duas defendem e eu sou bloqueadora. Então, elas gostaram disso, delas executar a função que elas treinam, que é a defesa. Aí a Débora queria jogar comigo, daí a gente combinou. Eu jogo com a Miriam Paulista e com a Débora os outros torneios, sabe? Correndo igual o Nacional, que vai ter agora no fim do mês, os outros torneios em outras cidades. E aí eu e a Miriam fechamos o Paulista. E tanto que teve 3... A dupla deu tão certo do Paulista que a gente teve 3 etapas do Paulista, temporada 2014-2015. A gente foi campeã das 3 etapas e campeã da temporada. Então deu certo a dupla. E com a Débora também tá dando certo, porque todo torneio a gente tá subindo no pódio. Isso é bom, né? Um fruto de um trabalho que ótimo. deu certo. Mas e os jogos regionais? Como que vai ficar essa situação? Essa pergunta eu passo para o Kleber. Até antes do Kleber responder como é que vai ficar a situação dos jogos regionais, eu queria que você respondesse uma outra pergunta. Porque assim, a gente acompanha o vôlei de praia com aquelas duplas fixas. A gente citou aqui 2 duplas que fizeram história. Mas devido ao trabalho longo prazo, a Larissa e a Juliana jogaram juntas por muito tempo para conseguir o êxito e tal. No caso da Arielle é bacana o que ela está falando, porque ela não tem uma dupla fixa atualmente, mas mesmo assim obtém bons resultados. De qualquer maneira, a competência é inegável, tanto dela como da parceira. Mas isso prejudica de alguma maneira no crescimento profissional dela, Kleber? Porque, por exemplo, quando ela tem uma parceira fixa, ela vai saber tudo o que a parceira vai fazer, já tem aquele entrosamento natural. Agora, quando ela joga uma etapa do circuito com uma parceira, um outro campeonato com outra parceira, isso não prejudica ela de alguma maneira? E depois queria que você falasse o que a Tiane te perguntou em relação aos jogos regionais também. Primeiramente, o vôlei de praia, como vocês mesmos comentaram, ele tem, né, a longo prazo, não a tão curto prazo, essa questão de troca de parceiros e tudo mais. A questão nós definimos como, para não pensar do lado prejudicar, né, ao longo prazo, até porque assim, nós somos amadores, né, nós subimos um patamar a mais e estamos visando algo a mais, para subir um profissionalismo, né, sempre mais. Tanto que as 2 meninas que jogaram com ela são pessoas de alto gabarito, que tem uma experiência tremenda. Nós sabíamos antes de fechar que seriam pessoas comprometidas, que continuariam seus treinamentos, uma de um lado, outra de outro. Hoje isso, Léo, para te falar a verdade, assim, até no próprio campeonato nacional, uma menina de João Pessoa, a outra é do Rio de Janeiro. Então elas têm técnicos específicos, elas treinam os seus fundamentos e se encontram literalmente na etapa. Né? Então, assim, no Brasil hoje eu diria assim, nós não estamos fora. Lógico, seria o perfeito, seria o essencial, seria o mundo ideal ter as 2 juntos e tudo, mas infelizmente hoje nem no alto nível é possível. Geralmente as duplas são de estados diferentes e se encontram para jogar. No caso da Arielle, como ela mesmo comentou, nós procuramos elevar o patamar dela e ver pela questão positiva, porque de cada menina que ela jogou, ela tira um pouquinho. É uma tesoura, é um movimento, é um golpe que antes ela não dominava e, a parceira dela deu uns toques e a gente foi aprimorando, foi fazendo nos treinamentos, vocês fazem de lá, nós fazemos daqui. Então isso eu creio que a evolução dela também, obrigado Débora, obrigado Miriam, vocês contribuíram demais também com a evolução dela. Então, assim, hoje, na atual realidade, eu creio que não vai ser um problema pensando a longo prazo, porque é a realidade que vive o Brasil, as duplas nacionais, né? Tirando, lógico, quem vai jogar um Mundial, quem vai jogar um Sul-Americano, que é diferenciado. Apesar que
A Thaís, que é uma menina aqui do Rio de Janeiro, que nós jogamos, foi representar o Brasil. E a dupla foi montada assim, ó, você vem, elas sempre jogam nacionais, se encontram, mas não são meninas que treinam juntas. E acabaram de ser campeãs sul-americanas representando o Brasil. Então acredito que não vai interferir tanto. Em relação, Tiane, a jogos regionais, ainda é uma incógnita, né? Nós não temos 100% definido, né? Tanto a questão da permanência da Arielle, que é uma coisa que nós estamos brigando, ainda mais por ser em casa, nós queremos que ela jogue. Ela recebeu propostas de outras cidades para estar jogando, porque sobe o nível, aí a galera cresce o olho, vem, oferece, né? Então, assim, o que nós estamos procurando um pouco mais, porque as propostas ainda de outras cidades ainda não estão fechadas. E com relação à parceira, é a mesma coisa. Porque as meninas que jogam por outras cidades, representam outras cidades, tem meninas de alto nível que as cidades dispensaram. Tem meninas de alto nível que não saem de uma cidade por maneira alguma. Nós, ano passado, começamos um trabalho com uma menina daqui da região, da cidade de Americana, do lado, que visando o trabalho para jogar com ela, mas infelizmente por problemas particulares, né, ela teve filho agora ultimamente, então para a época dos jogos, o filho pequenininho, o ano passado as etapas que era para ela disputar, para já começar a ganhar um pouco mais de experiência, para começar a entrosar, infelizmente não deram certo algumas etapas, então nós tivemos que abortar essa missão, né? E na verdade assim, a preocupação primeira hoje é fechar com a Arielle, que ela permaneça em Santa Bárbara, é atual campeã dos jogos regionais com a Denise. Não foi uma coisa fácil, foi uma coisa de 4 anos aí brigando, batendo na trave, jogando com pessoas contratadas que ganhavam 10 mil reais, tiravam sarro da nossa cara, porque a gente, essa é cidade pequena, não sei o quê, e a gente foi lá trabalhando devagar e conquistamos o posto. Então acho que agora sim, a nossa luta é para que ela permaneça. A partir do momento que nós tivermos a certeza que ela permaneça, aí sim, pelos contatos que nós temos, pelas amizades que nós temos, aí é trazer uma menina também à altura para representar Santa Bárbara da melhor maneira possível. E você, Kleber? Eu perguntei para a Arielle, tem algum técnico, treinador que inspira você? Um Zé Roberto, um Bernardinho? Com certeza, com certeza. Se eu for colocar, o Bernardinho é muito explosivo, né? Assim, no meu início de carreira eu era mais Bernardinho, eu era mais explosivo. Hoje não, eu gosto muito do Zé Roberto, né? Eu creio que ele, em uma entrevista que eu vi, ele falou, o cara foi cobrar ele, mas aquele 24-21 para a Rússia, né, que perderam, mas não faltou um estilo Bernardinho, gritar com as meninas e não sei o quê. Ele falou, então, isso eu faço em treinamento. É lá onde eu puxo camiseta, é onde eu falo, você tem que ficar aqui, você tem que fazer. Naquele momento é pressão da torcida, é pressão do mundo inteiro, é patrocinador, é não sei o quê. Então, e ela já sabe o que tem que ser feito. Né? E no vôlei de praia, né, para quem não acompanha muito, o técnico não pode, eu só posso falar no tempo técnico, eu não posso passar orientações enquanto ela está jogando, saca aqui, faz assim, eu não posso. Então a confiança do treinamento, a tomar a decisão é literalmente dela, né? Então assim, o Zé Roberto me agrada bastante, porque ele cobra muito nos treinamentos e no jogo quem aparece é o atleta, quem tem que aparecer é o atleta, o técnico é apenas uma das ferramentas para que ela alcance seus objetivos. E aí, falando em técnico também, eu acho que eu não posso deixar de citar, eu tive uma experiência nos Estados Unidos, né? Eu trabalhei 2 temporadas lá com voleibol feminino também, acabei conhecendo a filosofia, né? Não a pessoa, infelizmente hoje ele é falecido, mas o John Wooden, onde ele fala da pirâmide do sucesso, que são alguns pilares para se construir um atleta, se construir a personalidade de uma pessoa. Então assim, são 2 pessoas que eu admiro, pelo talento e pelo trabalho que eles fazem com os atletas deles. Muito legal mesmo. Galera, vocês devem estar gostando muito, principalmente os fãs de vôlei. Vou confessar aqui pra você, Tiane, pra todo mundo aqui. Todo mundo sabe que o meu carro-chefe é o futebol, desde pequeno, tal, é o que eu gosto de acompanhar o futebol. Eu posso estar fazendo qualquer coisa que eu paro pra ver o futebol. Mas se eu posso colocar assim como o segundo esporte que eu mais assisto é o vôlei. E o vôlei de praia e o vôlei de quadra, os dois. Eu também gosto bastante que eu paro, eu lembro na Olimpíada em Pequim, em 2008, tinha jogo de madrugada, eu acordava pra assistir o vôlei. O vôlei é realmente muito fantástico, é bem legal. Ô Kleber, você tá falando, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pra Arielle, mas você citou em relação aos técnicos, ao Bernardinho, ao Zé Roberto Guimarães. Eu vou ser bem sincero pra você. Se você me perguntar o nome de um treinador de vôlei de praia, eu não sei. O treinador de vôlei de praia parece que é menos reconhecido, ou pelo menos tem menos holofotes do que o treinador de vôlei de quadra. Por que isso? Com certeza. Um dos quesitos é porque, geralmente, no alto nível, ele nem permanece na quadra, né? Ele fica de fora, como se fosse o tênis, né?
A hora que o cara ganha, daí a câmera vai lá um pouquinho só, mostra o técnico que estava lá na arquibancada torcendo. Então, assim, é justamente isso. Uma, ele não permanece dentro da quadra. E segundo, são as atletas, né? São só as duas, a câmera é voltada para lá, o patrocinador está estampado no uniforme da atleta, né? Então, assim, em todas essas questões, o técnico é um mero coadjuvante, né? Lógico que nós ficamos felizes pelas atletas e em alto nível, quem dirá, tem a Isabel, as duas filhas, né? Ganharam agora a última etapa do Open. E eu creio assim, ele trabalha, ele sabe, nós sabemos a nossa função, a nossa posição, e para nós é contribuir, que o atleta evolua, que o atleta conquiste, e a gente vai fazendo aquele trabalhinho, e que o atleta tendo o reconhecimento, as pessoas que nós sabemos que valorizam, os patrocinadores, tendo reconhecimento, sabendo que foi fruto de um trabalho intenso, para a gente já está válido todo o trabalho, todo o esforço. Muito legal. Arielle, o Kleber citou agora há pouco em relação à incógnita que é ainda a sua participação por Santa Bárbara nos Jogos Regionais. Eu acredito que, até por você ser barbarense, dentro de você tem esse desejo. Mas o que pode impedir? Porque assim, eu não sei como funciona. Você é remunerada? Como que é essa remuneração? Quem te dá o apoio necessário? Acho que não tem muito segredo, porque você é barbarense, como eu disse, mas se você não for remunerado ou for remunerada com pouco dinheiro, e vem uma outra cidade com mais potencial para te dar uma estrutura melhor, acho que você não pensaria duas vezes. Mas o que pode fazer você permanecer em Santa Bárbara? O que pode fazer você disputar os jogos por outra cidade? Olha, eu sei reconhecer todo o bem que a Prefeitura de Santa Bárbara faz pelo vôlei de praia. Eles, todos os torneios que a gente disputa, todas as atletas e duplas, elas vão por conta própria, elas pagam a condução. Então, isso gera gasto, pedágio, gasolina. Vocês não têm esse tipo de apoio? Não, a prefeitura fornece 100% de gasolina, pedágio, transporte para todos os torneios do ano inteiro. Entendi. Então, isso eu tenho que agradecer muito, né? Então, eu não tenho gasto nenhum. Eu vou lá, pago a inscrição. Não, até a inscrição eles pagam, né? As taxas federativas, isso. Legal. Então, eu vou lá e jogo, e os torneios que eu disputo, que são particulares, tem a premiação em dinheiro. Então, como sempre oscila entre o primeiro e o segundo lugar, a premiação sempre é boa. Então, eu só vou e tenho ganho, nunca tenho prejuízo, só tenho lucro. Para mim, tá ótimo. O que faria eu permanecer? Eu morro de vontade de jogar uns jogos aqui em Santa Bárbara. O dia que eu e o Kleber conversou, o ano passado, que ele não sabia da minha permanência, como que ia ficar, eu chorei falando com ele. Porque eu falei assim, eu tenho muita vontade, é a minha cidade, eu nasci e fui criada aqui. Então, o que faria eu ficar é eu ter uma estrutura para eu jogar o Nacional, porque o meu foco é esse. Eu posso não ganhar nada para jogar os jogos regionais, jogos abertos, não ter R$1. Mas eu queria uma estrutura boa para eu jogar os jogos, o Circuito Banco do Brasil. Todas as etapas, não uma etapa mais perto, uma mais próxima. Eu queria todas, porque as etapas são fora do estado. E isso a prefeitura não banca, que é o custo de passagem de avião, entendeu? O voo, eles não bancam isso. E só isso que eu queria. Eu creio, eu só para complementar o que a Arielle falou perfeitamente, o seguinte, porque para nós, Léo, é que nem geralmente nesse ramo, vôlei de praia, o técnico ele tem uma porcentagem sobre o ganho da atleta, né? No nosso caso, não. Porque no nosso caso, até por ela não ter um salário fixo, tudo, nós buscarmos, e eu ser um servidor do município, você paga os seus impostos, sua mãe paga os seus impostos. Eu já tenho o meu salário. Então, essa parte minha não tem. Nem com ela, nem com a dupla que ela joga, né? É uma das maneiras. E o que é importante frisar, que nem o apoio que a Secretaria dá em relação a todas as taxas federativas, as viagens, né? Só que ela chegou em um patamar, onde que nem é o desejo dela em jogar o Nacional, que nem para viajar, hospedagem, você tem que bancar hospedagem, né? Você tem que pagar uma passagem aérea, né, que tem algumas etapas em São Paulo, mas tem etapa no Sul, tem etapa no Nordeste, e é complicado você disputar uma ou duas etapas, porque você acaba se queimando, porque é ranqueamento. Se você disputa só uma ou duas, aqui em São Paulo você pode jogar, mas lá no Sul você não pode. Não é viável, entendeu? Por isso que tem que ser alguma coisa por completo. Então aí é nesse ponto que nós estamos correndo atrás de parceiros, de parcerias, para somar, né, para ajudar ela a subir esse nível, a subir esse patamar aí.
A gente fica feliz, né, Tiane, de saber que o Bola na Web está podendo colaborar de alguma maneira com a divulgação. Até nas considerações finais, lá no fim do programa, vocês podem agradecer alguém, pedir algum tipo de patrocínio. Fiquem à vontade que a gente fica bem feliz de poder ajudar, né, Tiane? Exatamente. Arielle, além do vôlei de praia, você tem algum emprego? O que a Arielle faz? Estuda? Que é importante também destacar, como o Kleber disse no começo, que é importante o desenvolvimento social do atleta, da criança que começou a incentivar o estudo, porque é a base, né? O que acontece, a gente vê muito nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos sempre ganham as Olimpíadas? Porque é um incentivo. Você vai para uma faculdade se você for competir por aquela universidade. Você consegue bolsa se você for jogar um hockey, você consegue bolsa se você for nadar, se você for jogar um vôlei. É o que falta, infelizmente, aqui no Brasil. Então, desculpa te cortar, mas só para citar um exemplo claro, que a gente tem em Santa Bárbara, o César Cielo. Exatamente. Ele saiu daqui para lá nos Estados Unidos ganhar o destaque dele, né? Porque, infelizmente, no Brasil não tem isso. Exatamente. Não tem. Tem algumas, por exemplo, tem a Uninove, que é uma universidade que também tem a parte do desenvolvimento. Eu trabalho na Estação Cultural, que nós temos agora um convênio do judô com a Secretaria de Promoção Social. Esse projeto judô ele vem de Atibaia, que é da PAJA, que é a Associação Paulo Avim Judô de Atibaia, e eles incentivam muito os atletas lá de Atibaia. Eles dão o quê? Dão bolsa no colégio Objetivo de Atibaia para até uma certa idade, até o 3º ano do ensino médio. Depois eles têm convênio com uma faculdade em Bragança que também dá um apoio. Isso é super importante. Aqui a Naila falou, né? A Naila que comentou que tem uma bolsa com a FAM, né? Com a FAM, se eu não me engano. Com a faculdade americana. Então é importante a gente ressaltar isso, porque é importante investir no esporte, porque o esporte é uma alternativa para você tirar a criança da rua, você incentivar. O esporte não é só o futebol que o Neymar ganha milhões, vai lá para Barcelona, anda com seu iate. Não, tem também a Arielle, tem a Naila, tem o João, tem o José, tem todos. Então eu queria que a Arielle falasse um pouquinho, porque ela tem que ter uma vida além de treinar. Uma fonte de renda, né? Além da vida bem corrida. O que a Arielle faz? Eu tenho uma vida além do vôlei, é bem corrida, tá? Eu sou formada em pedagogia. Olha que bacana. Eu sou funcionária pública. Eu sou concursada eu sou monitora de creche. Trabalho com criança. Amo o que eu faço, de paixão. E agora semana que vem, eu começo outra faculdade, Educação Física. Muito bom. Mais trabalhar com esporte mesmo, mas eu tenho vontade de trabalhar com a criança no esporte, eu tenho vontade. São esses projetos sociais que são importantes, né? Nós temos também, por exemplo, nós temos a lei de incentivo ao esporte, que é muito bacana, que os empresários deveriam procurar saber um pouco mais disso, que é um jeito de você reverter o seu imposto de renda em prol da cidade que você trabalha, e é um projeto social, que o esporte vai além do o UFC, aqueles glamurosos que a gente veio comentando hoje. Eu conversando com o Léo e com o meu pai, a gente estava comentando, né? O glamour do Super Bowl do futebol americano. É muito dinheiro. Coisa impressionante. É muito glamour. É o show que a Katy Perry veio descendo, que apareceu um leão. É um glamour, porque eles têm dinheiro, eles investem nisso mesmo, né? Então precisa também ver o lado social do esporte. Em relação a isso, eu até gostaria de comentar, porque vivi um pouco essa realidade, né? Até a prefeitura, na época, me liberou para os estudos, né? Acabei acompanhando essa equipe de voleibol lá, mas a intenção mesmo foi aprender para trazer um pouco dessa questão para o nosso esporte aqui em Santa Bárbara. E os americanos, eu acho que a palavra-chave é gerenciamento. Eu acho que o planejamento, o gerenciamento, eles sabem vender, né, o produto. Então isso eu acredito que é o que faz o diferencial deles. Tanto que você comentou a questão do social, das notas na escola, a importância, que ela é uma atleta formada. Ela acabou o vôlei de praia? Tá bom, ela tem a vida dela, ela sabe o que vai seguir, né? Não é exemplo para ninguém falar, eu vou fazer só tal esporte, não vou estudar, e aí? E depois? Né? Então acho que continuar os estudos é importantíssimo. Nos Estados Unidos pode ser a melhor menina, o melhor menino da equipe. Se não tem as notas, se não atinge, não joga. É lei dentro de todo o regulamento, não joga. Graças a Deus, quando trabalhei, nós não tivemos esse problema, né? Mas, enfim. E gostaria de ressaltar também, como você falou, tem vários João, né? Marias, enfim.
citar 2 nomes que eu acredito que juntamente com Darielle levam o nome de Santa Bárbara aí por onde vão, que é a Juliana Nogueira, né, que é uma menina que começou aqui em Santa Bárbara. A Arielle jogou quadra, chegou a jogar com ela também, passou pela mão do Bernardinho e passou pela mão do Zé Roberto, jogou fora do país, hoje disputa a Superliga. E o Douglas, que é um menino também que começou aqui em Santa Bárbara. Douglas eu acompanhei de perto alguns jogos dele. Isso, e hoje passou, foi capitão de seleção brasileira, jogou sul-americano, já conheceu vários países, que também é cultura, te dá uma bagagem. Eu acho que o senso crítico nasce daí também, te dá várias oportunidades, e hoje está no SESI São Paulo, num profissional, e é um menino, um dos olhos de ouro aí para nova geração do Brasil. Então acho que é importante, a população tá sabendo, tá ciente, igual o César Cielo, né, que eu acho que é a maior estrela em Santa Bárbara, mas que o esporte faz a diferença na vida dessas pessoas. E tem que parabenizar a Arielle por ter uma graduação, querer fazer outra, né? Que, querendo ou não, uma complementa a outra, que ela já é pedagoga, que já trabalha na parte de educação, agora vai fazer educação física. Kleber Pará, ela... E também, assim, você citou. E o que acontece, infelizmente, no futebol, né? Você vê que vários jogadores... Malemar termina o ensino médio porque o empresário pega aqui e vamos mandar lá para a Espanha, vamos mandar lá para a Itália. Você citou o caso do Vitor, do Atlético Mineiro, lá no programa do Vitor com a Naila. Exatamente. Eu lembrei disso. O Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, ele disse, 2 semanas saiu uma reportagem que ele fala que todos os jogadores deveriam estudar sim. Ele é formado em educação física. O Paulo André do Corinthians, eu acho que é o exemplo agora do Cruzeiro. Básico. Paulo André do ex-Corinthians. Ele é o exemplo que todos deveriam seguir, porque ele é um gentleman mesmo, né? Ele é um pensador. Nossa, ele é um totalmente assim, pomposo, né? Que você deve ser super legal sentar com ele. Ele faz pinturas, ele enfim, ele é exatamente. Ele é diferente. Temos o Sócrates, quando ele era doutor, né? O doutor Sócrates, que era médico. Então, que sirva de exemplo. Não é porque você tá aqui, você quer ser jogador de futebol, que você vai largar lá, porque um Neymar não cai 2 vezes, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Caiu no Robinho, caiu no Neymar agora. Robinho caiu mais ou menos. Robinho, enfim. Mas é porque foram novos, né? Foram novos pra pois fora, Pois né? Deixa eu só recordar, a gente lembrou aqui do programa de 2 semanas atrás, eu não sei se a Arielle ou o Kleber chegaram a acompanhar. A gente recebeu o Vitor Magalhães, que é o treinador da equipe de futebol feminino, e a Naila, que é atleta, tá voltando agora de lesão, vai jogar os jogos regionais também. E eu fiz uma pergunta pra Naila na ocasião, eu queria fazer pra Arielle agora, porque a resposta da Naila me deixou um pouco assustado, porque a gente observando, por mais que a gente saiba que o futebol feminino, que o vôlei e que outros esportes ainda não tenham o reconhecimento desejado, a gente pensa, pelo menos eu pensava até a resposta da Naila, que todo atleta que está nessa área quer chegar numa seleção brasileira, no seu caso quer disputar uma Olimpíada, quer chegar no topo realmente. E quando eu fiz essa pergunta para a Naila em relação à seleção brasileira, se ela quer sair para jogar na Europa, ela me disse que não. Ela falou que não tem mais essa pretensão. Ela me pareceu um pouco desiludida com o que ela viu até agora no futebol feminino, pela falta de apoio, por isso e aquilo. Eu fiquei pensando nessa questão. Eu fiquei assustado, mas é totalmente compreensível a resposta dela, mas isso me assustou um pouco. No seu caso, Arielle, você pensa em jogar uma Olimpíada? Ou para você, o fato de você estar jogando etapas do circuito do circuito paulista, vai jogar muito em breve, se Deus quiser, o circuito do Banco do Brasil, para você já tá bom? Onde a Arielle quer chegar como atleta de vôlei de praia? Quem, em sã consciência, não gostaria de jogar uma Olimpíada? É óbvio que sim, é óbvio. Mas eu sou muito pé no chão. Um passo de cada vez para mim. O meu objetivo no momento é correr todas as etapas do Nacional. Se possível, representando Santa Bárbara. Vou levar o nome de Santa Bárbara em vários estados do país. E é muita mídia em cima disso, muita. Então, patrocinadores, escutem o que eu estou falando. É bom investir no vôlei de praia. E a minha pretensão no momento é essa. Fora do país, não, porque o berço do voleibol mundial é o Brasil. É o Brasil, sim. É o Brasil. E o vôlei de praia, principalmente. Porque o nosso campeonato nacional, que é o BB, que é o Banco do Brasil, é muito bom. É alto nível e as premiações são boas. E eu penso assim, cada prêmio, que por menor que seja, que eu começar a ganhar, eu penso em investir. Investir num curso, igual o Kleber vai fazer curso no fim do mês de nível 2 da federação, você vai fazer, não é? Já ele vai falar desse curso. Então, olha, eu me antecipando, perdão, gente. E investir em mim, investir no meu trabalho
porque eu escutei uma pessoa falando, um jogador de vôlei de praia, ele já foi rei da praia, ele está jogando no Paulista agora, ele está voltando a jogar agora. Ele já foi revelação do Circuito Banco do Brasil em 2002, se eu não me engano. Ele chamou eu do lado e falou assim: Arielle, o seu nível não é para você jogar aqui, você precisa jogar o Nacional. Ele falou: você é um bebê no vôlei de praia. E é verdade, porque o vôlei de praia não é igual ao vôlei de quadra. O vôlei de praia, a ascensão da atleta é depois dos 30, 32. Eu estou com 26 ainda. Então eu tenho muito que jogar ainda de vôlei de praia. Eu quero muito estar lá no pódio, em muitos pódios do Nacional. Todo mundo me vendo. Essa é a minha pretensão. Olimpíada, quem sabe, né? Vamos ver. Legal, Vamos brigar com a Larissa por isso. Então, e é legal você estar falando isso, porque no caso da Naila, até a gente perguntou para ela e para o Vitor em relação ao apoio que eles recebiam. O Vitor tira dinheiro do bolso dele. A maior parte dos investimentos parte do bolso do Vitor. Então isso também justifica a resposta da Naila, infelizmente. Mas enfim, de qualquer maneira, é uma questão que chama atenção. Ô Kleber, os jogos regionais a gente está cansado de falar, vai ser aqui em Santa Bárbara, no meio do ano e tal. E duas questões chamaram a atenção nessa última semana que passou, porque teve aí, a gente não vai entrar em questão política aqui, longe disso, mas teve aí a saída do antigo secretário de esportes, do Anísio, que também é vice-prefeito. Eu vi uma matéria, inclusive, que o Vitor Magalhães postou no Facebook dele, de um jornal que eu não me lembro. Liberal do Renato O Professor. Liberal. Eu não cheguei a ler a matéria, eu só vi a manchete, mas que Santa Bárbara está pedindo ajuda para a realização dos jogos. Eu fiquei meio assustado com essa questão. Você já tem alguma informação em relação a local de jogos do vôlei de praia? Vai ser lá no Parque dos IPs? Tem um plano B? Vai ser em outra cidade, que eu já ouvi isso também? Como é que está o andamento? Você já tem alguma informação? O que nos foi passado, né, o que está dentro do planejamento. O plano A seria no Parque dos IPs, que é o nosso centro de treinamento. Fariam mais uma quadra, no caso, porque com uma só não suporta, né, não comporta a competição, tem que ter no mínimo duas. E uma segunda visão, que seria a construção das quadras, que aí seria o nosso centro de treinamento, próximo da rodoviária nova, onde está sendo construído. Né, isso é o que nos foi passado e o que possivelmente é o que vai acontecer. Em relação à matéria, né, do jornal, na semana passada eu acabei vendo também essa matéria. E assim, eu creio que o Brasil, até na Copa do Mundo para sediar, alguns meses antes, não estava tudo pronto. Né? Então isso vai descendo. Acho que para uns jogos regionais não seria diferente do que qualquer cidade. Porque com 5 meses de antecedência ainda tem as pendências para se resolver, tem as coisas para se resolver. Mas assim, daquela matéria, a única coisa, independente, não é questão política, nada, eu trabalho para a cidade, né? Eu não tenho política com ninguém, eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível para representar Santa Bárbara, mas eu sou muito criterioso em certas coisas. E uma das questões, logo no início da matéria, citava que dentro de, acho que 5 décadas, nunca ocorreu um jogos regionais sediado por 2 cidades. Me desculpa, em 2011, Barra Bonita com Igaraçu do Tietê sediaram juntas. Então assim, a partir do momento que eu vi isso, eu já perdi um pouco a credibilidade para mim, sabe? Então acho que, lógico, tem a informação, tem o trabalho da mídia, tem que ser feito, é importantíssimo para os dois lados, mas eu acho que tem que ser bem criterioso, tem que colher as informações, ver certinho, para também não acabar prejudicando o trabalho de outras pessoas. Em relação a Santa Bárbara, né, eu pedi para Americana ou não, caso seja necessário, porque nós ainda também não temos nenhum parecer, eu creio assim, são cidades irmãs, tem que acabar essa coisa, porque nós tivemos no vôlei de quadra, uma certa época que tinha rixa no vôlei de quadra com as menininhas que não podiam se ver e não sei o quê. Felizmente eu conhecia, trabalhei em Americana há muito tempo, conhecia a técnica lá em Americana. Na final, foi Santa Bárbara e Americana. As meninas de Santa Bárbara, no primeiro jogo da final, deram um brinde para as meninas de Americana. E no segundo, eu não esperava diferente. As meninas de Americana deram um brinde para as meninas de Santa Bárbara. Eu falo, tem que cultivar, tem que tirar essa coisa, o mundo dá volta, são cidades irmãs. Se tiverem que se ajudar, tem que se ajudar. Né? E isso acho que não isenta a responsabilidade de nenhuma das duas prefeituras, porque o que tem para ser feito vai ter que ser feito em relação a quadras, em relação a tudo, mas eu creio que são cidades irmãs. Se ocorrer isso, eu só espero que a população compareça, aplauda, mais pessoas, vai divulgar mais o trabalho ainda e os jogos regionais vão acontecer. Que legal, Kleber. Até a Copa do Mundo foi 2002. Coreia e Japão. E são países super desenvolvidos. Então, assim, pode ser que aconteça mesmo, porque o que a gente viu agora na Copa do Mundo em 2014, construir alguns elefantes brancos, digamos assim. Lá, Arena Manaus.
Amazonas, isso. Lá em Manaus, quem é que vai jogar? O Palmeiras, para dar bilheteria. É. Então, e é bom que se frise também, a Tiane vai lembrar, no programa do Vitor e da Naila, o Vitor disse, né, Tiane, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda essa preocupação, Santa Bárbara ainda dá de 10-0 em outras cidades que já sediaram os jogos regionais. Foi isso que o Vitor falou. E vale frisar também que a Americana não irá participar dos jogos regionais outra da região. sua região. Isso. Não, mas não vai participar. Não vai participar na dela? Não vai participar. Eu não tinha essa informação. Foi... Nossa, bomba da Tiane, dá um foco aí. Viu? Mas não, é verdade, eu não sabia. Você não sabia? Não. É que quando teve os problemas políticos, a então a Americana abriu mão de disputar os jogos regionais em 2014. Os Jogos Abertos. Os Jogos Isso, Abertos. Os Jogos Abertos eu lembro. A Americana não. Então, como punição, não vai jogar. disputar os Jogos sim, regionais. sim, Então entendi. é uma outra oportunidade também pra quê? Pro pessoal de Americana ter um esporte lá. É lógico, e é legal. O que o Kleber falou veio muito bem a calhar. Semana passada, quem nos acompanha, a gente esteve lá no Décio Vita, fez o programa com o Theo Feola, que é o presidente do Rio Branco. A gente recebeu crítica de uma minoria assim, essa questão de bairrismo, mas no geral, até comentava com a Tiane aqui no caminho do estúdio, foi muito boa a repercussão, muitos elogios, gostaram demais do programa, o Theo nos recebeu muito bem, o Rio Branco. É isso aí que o Kleber falou, gente, somos todos irmãos. E é bem interessante quando a gente tem essa oportunidade. Na prática, é mãe e filha, né? Exatamente. Santa Bárbara é a mãe, a Americana é a cidade filha, porque surge, como eu disse terça-feira passada, não se esqueçam, a Americana era uma vila de Santa Bárbara que foi emancipada, começou com a chegada dos americanos aqui. Uma saiu da outra. Não tem que ter essa rivalidade. Rivalidade entre União Barbarense e Rio Branco fica dentro de campo. Isso. Não tem isso. Somos... Isso. O que nos divide é uma avenida. Ô Kleber, você falou em relação ao local dos jogos do vôlei de praia. Tem algum tipo de exigência em relação à arquibancada? Porque, por exemplo, ali a quadra do centro do Parque dos Ipês não tem arquibancada. Vamos supor que a Arielle joga pro Santa Bárbara, chega até a final e a população barbarense vai lá e quer ver o jogo. Como é que faz? Tem algum tipo de exigência em relação a isso? Opa! Sim, tem algumas exigências, né, que são determinadas por São Paulo, Secretaria de Esporte, e nesse caso, 100% das arenas em jogos regionais que nós participamos são arenas móveis. Então eles montam específico para o evento e depois tiram. Em relação a isso, não tem problema, a população vai poder ir, vai ter um lugarzinho para sentar, se Deus quiser, torcer pra gente, porque ser campeão é ótimo, é excelente, mas também te dá uma responsabilidade muito maior de defender o título e no outro em casa. Então iremos precisar aí da torcida de todos, com certeza. Tiane, você quer falar alguma coisa? Faltando 15 minutos pra encerrar. Vamos mostrar então, eu ia falar isso. Depois você me xinga por eu estar falando muito. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vou pedir pra Arielle segurar, ver se o Denis consegue dar um close aqui pra ela explicar. Ela trouxe aqui 3 troféus pra gente poder estar mostrando, começando pelo maior, Arielle. Explica pra gente, esse troféu é do quê? Eu trouxe os meus 3 preferidos, né? Tem bastante em casa. A casa dela verdade, deve ser recheada. Eu não ligo muito pra troféu, de guardar troféu, assim, eu não sou muito apegada a essas coisas materiais. A troféu, né? Lógico. Vamos deixar bem claro, né? Mas eu trouxe meus... Só que minha mãe é apaixonada, né, pelo vôlei e tudo, dela guarda todos. Esse daqui, eu vou pegar esse primeiro, porque esse daqui foi... Você conquistou primeiro? Tem um Open em Itatiba, que é um Open muito famoso e é top. É muito bom o Open. Vem meninas de outro estado, Rio, Mato Grosso, Paraná, tudo. E vem jogar com a gente. Esse aqui eu fui campeã. Nesse daqui, aí eu e a Denise, né? Olha que egoísta, né? A Denise me mata se ela assistir isso. A gente foi campeã e a gente jogou contra a dupla do Rio. Contra uma menina que acabou de ser vice-campeã em João Pessoa, na Paraíba, Circuito Banco do Brasil. A gente jogou contra ela. E eu, desse Open, eu trouxe só um, só que eu ganhei 3. Melhor atacante, melhor levantadora e melhor jogadora do torneio. Justifica-se, né, pra melhor jogadora. Esse. Aí, no outro ano, eu fui jogar de novo lá. Aí eu fui vice-campeã e fui considerada a melhor jogadora de novo. Então, eu gosto muito desse torneio. Ele me traz muitas boas lembranças. Por que será, né? Eu sou melhor jogadora lá. Tem, já e esse adiantei daqui aqui pra você. É o do Paulista, que eu acabei de ser campeã. Nós, né, Kleber? Acabamos... Foi no domingo passado? Há 2 domingos? Eu cheguei a ver. Essa etapa aqui foi o ano passado, que é 2014, a temporada é 2014-2015.
Então, esse troféu é da etapa de Guaíra, da primeira etapa. Fui campeã. Eu e a Miriam, de Sorocaba. E semana passada a gente foi para a Moca para disputar as finais, né, em São Paulo. E foi muito bom. O nível estava altíssimo. Entraram duplas novas. Foi muito bom. Aí a gente foi campeã de novo. E aí foi campeã da temporada 2014-2015. Então e é o primeiro circuito de vôlei de praia do estado de São Paulo. Então eu posso falar de boca cheia que eu sou a primeira campeã do primeiro circuito do estado de São Paulo de vôlei de praia. Parabéns. Vou pedir para você continuar segurando. A gente esqueceu dessa pergunta, mas a gente se tocou no assunto. Como é que funciona essa questão do ranking? É por dupla ou é individual? Como é que você está ranqueada na Federação Paulista, no caso? E na brasileira, como você não joga todas as etapas, como é que funciona? Todos são individuais, na verdade. Tá. Se eu manter a dupla, é melhor para mim, para ela, porque a gente vai levar pontuação dupla. Tá. Então, igual eu e a Miriam, se a gente estivesse com 800 pontos que fosse, chegasse na final com 800 pontos, jogasse com outras parceiras, ia dividir 400 para cada uma. Então, isso que é legal de manter a dupla em todas as etapas do Nacional, em todas as etapas do Paulista, porque a gente leva os pontos, né? Então é bom. E do Nacional é a mesma coisa. Leva os pontos e é individual a pontuação, na verdade. Você lembra qual posição você tá? Do Nacional? Não lembro. E do Paulista? Do Paulista em primeiro. Desculpa aí. Nossa. Desculpa aí. Sim. Na frente dela ninguém. Não, desculpa aí. Do Paulista em primeiro. Não do vê Nacional, ninguém no retrovisor. Não sei, porque já faz um tempinho que eu disputei. Qual foi a última etapa que eu disputei do Nacional? Campinas do ano passado. Campinas do ano passado. Né? Eu não lembro direito. Foram poucas etapas que eu disputei do Nacional, pouquíssimas. Então eu devo estar bem lá atrás. Que na verdade, até desculpa te cortar, mas foi parte do nosso planejamento, visando os jogos regionais. Jogar o Challenge, que na verdade nós pulamos etapa, que o Challenge é a porta de entrada para o Nacional, para as tops. E nós entramos lá de bicão, a única dupla, né, junto com a Denise de São Paulo, do estado de São Paulo, a única dupla. Então foi assim, foi parte por aprendizado mesmo. É questão da evolução e agora é tentar algo a mais. Parabéns pelo trabalho, né? O trabalho da Arielle, o trabalho principalmente do Kleber, né? Que é importante também, né, Kleber? E quando a Arielle tá assim, meio triste, meio na TPM, como que tem feito esse trabalho com ela? Porque você também tem que ser o empurrão para ela continuar um pouco em busca dos resultados. Sim. O técnico fala, nós falamos, né? Tem que ser um pouco de tudo. Eu tenho um pensamento, eu não sou tão velho, então não posso falar que pai, mas um irmão mais velho. Eu zelo pelas minhas atletas, eu procuro conversar. Vou até contar uma história, ela deve lembrar. Se não me engano, foi numa semifinal de jogos regionais, onde nós estávamos momento já dentro da quadra de concentração para aquecimento. E lógico, nessas andanças fazemos várias amizades, vários amigos. E um rapaz de outra cidade, mas infelizmente era da cidade que ia jogar a semifinal contra nós, foi para conversar com ela e tal, e não sei o que, e tirou a concentração dela. Do meu ponto de vista como técnico, não gostei, tive que ir lá conversar na hora, pela amizade, tudo também. Ela, não tem nada a ver e tal. Mas assim, são situações que acontecem que nós como técnico procuramos zelar a questão que nem hoje em dia o Facebook é uma ferramenta fundamental para tudo, tanto para elevar uma pessoa quanto para derrubar. E uma das coisas que eu aprendi muito, assim, e como filosofia procuro seguir e tento passar para ela também ao máximo, é a questão da disciplina, a questão do marketing pessoal. Ela quer um nível a mais, ela quer subir um patamar a mais. Então ela precisa subir algumas coisas a mais, que é o que ela já está trabalhando, que é o que ela já está fazendo como atleta. Eu falo, você postou uma coisa no Facebook, você é um atleta, você é referência. A hora que começar uma escolinha aqui em Santa Bárbara, tudo, as menininhas, com o vôlei de praia, tudo, quem que é a referência? Opa, precisa ter uma referência. Então ela precisa ser uma referência, que é o que ela já está começando a investir também. É essa coisa do marketing pessoal, tem que ter, tem que fazer, né? Porque eu também, como técnico, todas as minhas atitudes são... Minhas atletas estão olhando, meus chefes estão vendo, minha família está vendo, né? Esses troféus aqui eu falo para ela, já comentei com ela, independente do valor financeiro que ela ganhou e desse troféu, mas o orgulho que a mãe dela tem quando ela chega em casa, que é campeã, ou mostra para a família, o orgulho que os amigos têm dela, para mim isso é suficiente. Eu acho que são coisas que o dinheiro nenhum paga. A cidade tem que ter orgulho, porque leva o nome da cidade também, né, Léo? Então, assim, você que está nos acompanhando, que tem uma condição favorável, você é dono de uma empresa, você é dono de um comércio, por que não patrocinar ele? Eu até ia falar isso, agora fica aí para vocês dois, ó.
qualquer agradecimento ou até pedido de patrocínio, fiquem à vontade, a hora é agora. A gente Porque tá imagina ter uma abrindo esse espaço. Barbarense Exatamente. disputando o circuito do Nacional. Banco do Brasil. Passando a final dela num domingo de manhã no Esporte Espetacular. Viva, Esporte exatamente. Espetacular. Esporte Espetacular. Então- No Esporte Vica, o Baquinho lá. Uma pessoa, que legal. Exatamente. Pode ficar à Tem que vontade, pensar Kleber. assim. Quiser falar alguma coisa em relação ao patrocínio. Ok, primeiramente, que nem em relação ao Banco do Brasil, eles têm algumas normas, né, para se aparecer os patrocinadores, Sim. no caso do top dela, mas em outras questões, hoje as atletas usam carimbo, é como se fosse uma tatuagem na pele que divulga a marca da empresa, o boné que elas usam, outras, a braçadeira que se usa, tem vários. É importante frisar também porque conosco até nós procuramos fazer o trabalho mais profissional possível, não é nada tratado de boca. Gostaria de agradecer a Mais Fit, que é uma academia de Americana, que é parceira nossa, que ela treinou por muito tempo e agora vamos renovar, com certeza. Ele já Jean, deu o né? alvará. Isso, Jean e André, meus amigos aí, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo apoio. A Físio Americana, que também é uma parceira nossa, que nos ajuda aí. E assim, é tudo dentro de um contrato com cláusulas onde você coloca, ó, isso é bom para mim, eu quero isso, para nós também o que é viável, tudo dentro de uma cláusula, tudo certinho dentro dos direitos para você, para nós fazermos a divulgação para sua empresa, podemos levar o nome da sua empresa aí, quem sabe, né, para o Brasil inteiro, que para nós será uma honra. Então, Arielle, quem quiser, né, entrar em contato com a Arielle, o Facebook dela, gente, tem uma foto mais linda do que a outra Eu nos também vi. torneios. Até pode passar seu Facebook, é claro, se você quiser, né? Pro pessoal tá por dentro da sua carreira também. É Arielle Melo, sem 2L, tudo normal. E eu preciso agradecer uma pessoa. Olha, Fica à vontade. o meu, sempre como patrocínio, o Kleber busca os melhores patrocínios pra gente, né? E de academia Mais Fit, treinei lá o ano passado. Os meninos me tratam com uma gentileza e de total atenção, sabe? O tempo inteiro perguntando se eu preciso de alguma coisa. Só que como eu ainda não estou definida por nenhuma cidade, por ter recebido outras propostas e não saber qual é o meu futuro, se vai ser em Santa Bárbara, se vai ser em outra cidade, eu estou fazendo uma pré-temporada com o Vitor Magalhães. Sim. Ele é ótimo, eu agradeço muito, e tá me trazendo resultados ótimos em quadra. Tô sentindo o desenvolvimento dele, treinamento funcional, recuperação muscular e treinamento de musculação. Ele tá me acompanhando de perto o tempo inteiro em cima e é chato até, sabe? Porque igual o Jean e os meninos da Mais Fit também ficavam em cima. E essa coisa de ter uma pessoa no nosso pé, e Vitor e Jean, ou a Bruna que ficava no meu pé lá na Mais Fit, é muito chato, gente, porque não dá nem pra dar um migué na academia. Fazer Que uma ótimo. série a menos, Não né? dá. De 15, fazer Legal. 12, Não dá. né? Não dá. Mas obrigada, viu? Legal. Mas é tudo pro seu bem. É. É porque é os resultados. Com certeza. É. Eu queria só, desculpa até Vai, interromper, pode Léo, ir, mas Kleber, só fica à passar vontade. o meu e-mail, coachkleber@gmail.com. Se tiverem a oportunidade, podem entrar em contato ou procurarem o meu contato na Secretaria de Esportes também, o pessoal passa e eu vou visitar a empresa, apresentamos o projeto e estamos abertos aí. Muito legal, é muito legal. Mais uma vez aqui, deixar bem claro que o Bola na Web fica muito feliz de poder estar ajudando de alguma maneira. A gente pede, a única coisa que a gente pede para vocês, representem bem Santa Bárbara, que a divulgação vocês vão ter, pelo menos da nossa parte. O que a gente puder fazer. Isso, não esqueçam da gente. Você vai lá disputar o circuito do Banco É. do Brasil, que só vai dar entrevista pra Globo. Isso é depois. verdade, isso é verdade. Não Nunca, esqueçam, nunca, prometo. nunca esqueçam da gente. E o que a gente puder ajudar, tenham certeza que a gente vai fazer. Então, muito obrigado, Arielle, muito obrigado, Kleber. Sucesso contínuo. A gente vai estar sempre com o olhinho ligado lá no Face da Arielle, no Face do Kleber, em tudo que tiver Obrigada a acontecendo. vocês pelo convite, foi um prazer. Nós que agradecemos, obrigado. E de mídia, vocês são nossos padrinhos e beleza. vamos levar isso Show de bola. pro resto da carreira aqui em Santa Bárbara. Muito obrigado. É o nosso intuito. Esse ano nós vamos falar, sim, do esporte local. O futebol é o carro-chefe. No Brasil, infelizmente ou felizmente, né, porque é um esporte também, é o carro-chefe, mas sempre nós estamos alternando. Tivemos o pessoal do futebol feminino também. Isso. Tivemos o Rio Branco Esporte Clube. Agora é o pessoal do vôlei de praia. Próxima semana teremos provavelmente do Derby União Barbarense e Rio Branco. Semana que vem, provavelmente estaremos no Tivoli com um jogador do Rio Branco e um jogador do União Barbarense pro esquenta, pro derby do dia 28 de fevereiro entre União e Rio Branco. Sim, temos o convite pro secretário de esportes americano Roger Williams. O senhor Anísio, eu cansei de convidá-lo, ele sabe disso. Agora vai ser mais difícil. Mas ele não aceitou o convite, então agora
Desculpa, esse Denis. Então, assim, nós damos espaço para todos. Falamos do campeonato amador? Falamos do campeonato amador. Você vai trazer alguém do meu time aqui quando a gente subir? O meu time vai subir. Então, estão convidados também. Temos o futebol americano que está sendo retomado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Temos o pessoal do atletismo. Tem um ciclista, o Thiago Barreto. Sidney Fernandes, consegue resultados excelentes também aqui para Santa Bárbara. Já está na pauta, estou conversando com ele. Mais para frente ele também. E tem o Thiago Barreto também, né? Também. Que eu já também adicionei ele no Face para fazer o contato. Então, pessoal, é isso. Bola na Web é esse programa. O nome é bola, mas todos os esportes em levam geral. bola, né? Todos os esportes levam bola. O vôlei, a roda de uma bicicleta é uma bola. É um círculo. É uma bola. É que na escola a gente aprende como bola, né? É isso. Então, a você que nos acompanhou nessa terça-feira de carnaval, muito obrigada. Fiquem aqui, não esqueçam da gente toda terça-feira às 20 horas, mesmo feriado, carnaval, nós estamos aqui dentro da TV 24 horas, dentro do SB 24 horas. Uma boa noite e até terça-feira que vem.